Boa noite a todos. Bem-vindos. Hoje à noite faz parte de séries de noites culturais que a gente faz quase todo mês. Obrigado por estar aqui. Eu quero dar uma pequena história como aconteceu a noite de hoje. Nós temos aqui um projeto que é dirigido por Nicky Pilazov. 5 vezes por ano a gente distribui, já há alguns anos, cestas especiais, presentes para sobreviventes do Holocausto. 130 sobreviventes do Holocausto que moram em São Paulo. Cada mês, cada ano, 5 vezes antes de Pesach, antes de Simchat Torah, Rosh Hashanah, a gente tem voluntários que vão para as casas e trazem a cesta ou sacola e lá tem presentes. Parte do projeto é que os voluntários entram em casa da pessoa e conversam com a pessoa. E este ano, antes de Shavuot, fizemos uma coisa especial, um projeto especial. Os jovens foram para as casas dos sobreviventes, entregaram um presente e tiraram foto juntos. E se Deus quiser, antes de Rosh Hashanah, eles vão voltar para as mesmas casas e entregar a foto para a família e vão guardar uma foto para eles mesmo. A gente fez 2 cópias. A ideia é que eles tenham um registro, uma foto que eles podem contar para seus filhos. Não, o Holocausto não só o que aconteceu, mas eu visitei alguém que era sobrevivente, que hoje, todo dia mais e mais, a gente escuta essas histórias lá fora que não existiram. E Ricardo Bahar foi visitar junto com os filhos. Rafa, você foi também? Foi, sim, eu vi fotos. Eles foram visitar Gabriel. E Ricardo, homem de cultura, conversou com o Gabriel, me ligou depois, olha, é impossível não fazer uma palestra com o senhor Gabriel. Gênio, tem uma história maravilhosa. E assim nasceu a noite de hoje. Então, obrigado, Ricardo, obrigado... do filho, também não foi do filho. Só uma pequena coisa muito interessante que aconteceu neste dia que os voluntários foram. A gente tinha aqui 130 sacolas prontos para levar. Era antes de Pesach, antes de Shavuot. Nicky? Antes de Pesach, era um dia antes de Pesach. Tinha 130 sacolas. Dentro das sacolas tinha a caixa de matzá, vários vinhos, carne. Era sacola grande e pesada. E uma moça entrou aqui, não fez parte de voluntários, ela entrou aqui, queria falar comigo. Ela entrou aqui e começou a chorar. Eu acho que nunca vi uma moça chorar 10 minutos direto desse jeito. Chorar. Não falou nada. Eu falei para ela, você quer subir e fazer uma reza? Não, chorando. Você quer falar um salmo? Não. Tentei falar com ela, não conseguia falar com ela. Ela só chora. Depois de 10 minutos, eu fui lá para Nicky, lá fora. Eu falei, Nicky, você me dá uma sacola, uma cesta para outra pessoa entregar? Com dificuldade, Nicky me deixou. Eu fui para a moça e falei para ela, Silvia, pode me fazer favor? Chorando, o quê? Falei, você pode levar esta cesta para um sobrevivente do Holocausto? Posso. Ela foi logo. 1 hora depois, ela me mandou um selfie junto com o sobrevivente do Holocausto, o senhor de 95 anos, os dois sorrindo. E ela me mandou um voice note. Eu não vou para o escritório, eu não consigo trabalhar hoje, mas eu volto para casa, mas se tem mais, por favor, eu estou sentindo tão bem, eu quero entregar mais. Aí eu percebi o que a gente já sabe, que o melhor jeito de alguém se tirar de tristeza é tirando uma outra pessoa de tristeza. Maimonides diz, se você consegue levantar
80 quilos e você pesa apenas 70 quilos, será que você consegue se levantar? Impossível. Eu posso levantar uma outra pessoa que tem 70 quilos, mas não posso me levantar. Littman Mora diz que exatamente a mesma coisa emocionalmente e espiritualmente. Se você está triste, você não vai conseguir se auto-tirar. Você pode tirar outra pessoa de tristeza e isso te tira de tristeza automaticamente. E esta moça que foi exemplo para mim. Eu vi a importância de fazer bem e ajudar os outros, não só para os outros, para si mesmo também. Então, estamos muito felizes de receber o Sr. Gabriel hoje. Estamos muito ansiosos de ouvir suas palavras, sua história maravilhosa. Eu quero antes convidar Pichi, que já há muitos anos ele está envolvido com o sobrevivente do Holocausto, fez vários filmes, vários livros, várias viagens. Eu tive o mérito de viajar com ele, sofrer com ele uma noite em Kiev, num lugar sem banheiro, sem água, sem nada, mas pessoa grande herói nesta área. E Pichi, por favor, obrigado. Boa noite. Olha, acho que vocês nunca tiveram o prazer de dormir com o Dove, como eu tive o prazer de dormir com o Dove. Ele se transforma num urso quando ele dorme. Hoje, vocês olham assim, é um rabino, né? Suave, de barba, assim, mas quando dorme, ele vira um rabino, ele vira um urso. O quarto que a gente tremia de tanto que ele roncava. Eram uns barracões de madeira, vai cair. Esse negócio, eu saí, eu fiquei com medo tinha um urso no quarto. Eu acendi a lanterna do celular, eu vi que era o Dove. Depois eu achei que ia cair a construção, é uma coisa de louco. Não sei como a Rani aguenta, juro. Não sei como a Rani. Acho que a Rani tampa o ouvido à noite, não é possível. Bom, queria agradecer ao Rabino Dove e a Rebetzin Rani pelo convite, ao Berrar também por organizar, a todos vocês por virem aqui e chamar o nosso grande herói, Gabriel Waldman. Ele faz um charme que é impressionante. Oi? Eu trabalho, como falou o Dove, já desde 16 anos divulgando o Holocausto. Sou curador do Memorial do Holocausto de São Paulo, vi a exposição para ser montada lá. Fiz essa exposição recente no MIS, com a história do Júlio Gartner, já fiz livros, filmes. Outro dia eu descobri o que eu faço. Eu dou voz aos sobreviventes. Sobreviventes não tinham onde falar, onde contar suas histórias, como colocar isso para fora. Eu consegui arrumar espaço para eles na mídia, eles dão entrevistas, levam eles para dar palestras, fazem palestras com o Memorial do Holocausto, fazem palestras com o Stand With Us. O Gabriel e eu fomos recentemente naquela escola Bico, que teve uns problemas de antissemitismo, já fomos em escolas de outras cidades, já rodamos bastante. E a coisa de, acho que 1 ano e meio ou mais de 1 ano e meio atrás, eu fui entrevistar o Gabriel para um livro que eu faço, onde eu coloco histórias resumidas de sobreviventes. Quando ele me contou a história dele, é uma coisa incrível, não o que aconteceu com ele no Holocausto, que isso é, infelizmente, semelhante a tantos outros, mas o que aconteceu com ele quando chegou no Brasil, que foi fora de série, é único. Eu não conheço nada igual no mundo o que aconteceu com ele, o relacionamento que ele teve aqui no Brasil é único, é inédito. Ele já estava com o livro escrito, a gente deu uma ajeitada, arrumamos uma editora e lançamos o livro. Essa coisa inédita é incrível que aconteceu com ele, que ele vai explicar depois em detalhes, mas eu vou só dizer quem foi esse personagem.
Ele namorou com uma austríaca, frequentava a casa dela, ia na casa dela nos domingos, conheceu os pais, convivia, tomava cafezinho com os pais, dava a mão, tal. Às vezes o pai arrumava um dinheirinho para eles irem no cinema. Era uma coisinha assim, normal de jovem. O namoro termina. Alguns anos depois, ele foi para a Austrália, voltou, tal. Abre o Estadão e viu uma manchete que eu me lembro dessa manchete. Foi 64, né? 68. 66. Eu tinha 13 anos, mas eu lembro muito bem. E lembro das notícias que circularam na época, dos filmes que foram para a televisão. A manchete do Estadão dizia: Stangl preso no Brasil. Eu me lembro que isso me marcou tanto que quando eu fui fazer o filme do Júlio Gartner, ele foi para o centro Simon Wiesenthal, na Áustria, em Viena. Eu vi a caixa de arquivos que estava o Wiesenthal. Falei, posso ver os arquivos? E eu lá revi a capa do Estadão, que meu pai assinava o Estadão. Stangl preso no Brasil. Quem foi Stangl? Franz Paul Stangl, era um austríaco, um Zé Ninguém. Ele, família sem posse, sem nada, ele semi-ignorante, como depois o Gabriel confirmou, que ele falava um alemão rústico, ele era um cara mais bronco. Mas ele foi, na sua juventude, professor de cítara. O que me espantava muito, porque a gente imagina que alguém que toca um instrumento musical é alguém que tem um bom coração, né? Alguém que gosta de arte. A gente imagina que é uma pessoa sensível, delicada, porque gosta de arte. Ele era professor. Depois ele virou professor também de tear. Também é uma coisa delicada ser professor de tear. Ele não era um trabalhador braçal bruto, né? Ele, um cara que aparentemente era uma pessoa sensível e delicada. Mas aí a mulher dele, querendo que ele subisse na vida, convence ele a entrar para a polícia. E quando Hitler anexa a Áustria, ele passa a fazer parte do partido nazista, e a mulher sempre incentivando ele a subir na vida. As mulheres têm essa capacidade de incentivar a gente a subir na vida. Às vezes a gente não quer fazer nada, mas a mulher insiste, vai lá, faz. Aí ele entra no partido nazista, vai trabalhar na polícia, e ele é um bom funcionário, trabalha bem. Depois é convidado para ir para a Alemanha, para trabalhar sempre para a SS. E ele cuida do projeto T4, ele vira a segurança do projeto T4. O projeto T4 era aquele projeto de eutanásia forçada. Os nazistas achavam que certas doenças eram transmitidas geração após geração. Além disso, pessoas com certas doenças que não serviam para a sociedade alemã, que seriam só um custo para o país, deveriam ser mortas. Então esse era o projeto T4, era eutanásia forçada. Crianças, bebês ou adultos eram levados para alguns hospitais e ali eles eram assassinados, e o Stangl, aquele cara bonzinho que tocava cítara, que dava aula de tear, cuidava da segurança desse departamento. Como ele era muito bom, muito competente no que ele fazia, depois ele foi chamado para ir para Sobibor. Sobibor era um campo de extermínio, onde foram assassinados em torno de 250 mil judeus. Ele era o comandante em Sobibor. Como ele era muito competente, trabalhava muito bem, e Treblinka estava meio bagunçado, as coisas em Treblinka não estavam funcionando bem. Treblinka é um campo de extermínio na Polônia também, na cidade de Treblinka, que recebia principalmente os judeus do gueto de Varsóvia. Ele então é levado para Treblinka, ele bota a ordem, faz a coisa funcionar direitinho. Em Treblinka são assassinados em
13 meses, mais ou menos, 850 mil judeus. O Stangl era tão competente e organizado que do momento em que os judeus saíam do trem até serem carbonizados, transformados em cinzas, levava 2 horas, 3 horas no máximo. Com isso, a produção de Treblinka era muito rápida. Então, ele ajudou a matar uns 200 mil em Sobibor, mais uns 800 mil em Treblinka. Esse era o cara simpático que tomava café com o Gabriel, que foi professor de cítara, que foi professor de tear, tinha 3 filhas, um bom pai de família, um cara dedicado, e depois da guerra se esconde, vai parar na Síria. Na Síria ele ajuda o pai do atual ditador, o Assad, o Hafez Assad, não lembro o nome do primeiro, a organizar o sistema de segurança da Síria. Então, o aparato policial da Síria, ele com essa experiência toda ajudou o presidente, o ditador da Síria na época. Mas ele tinha essas 3 filhas muito bonitas. Um dos ministros dele, um dia, quando conhece essa filha do Stangl, ele era muito bonitinha e tal, e ele avisa ao Stangl: olha, quando sua filha, que ainda é menor, virar mulher, eu vou casar com ela. Aí ele, opa, tenho que fugir da Síria. Ele foge da Síria e vem parar no Brasil, arruma um emprego na Volkswagen, passa a ser um gerente da Volkswagen, e o mais impressionante é que ele entra com o nome verdadeiro, Franz Paul Stangl. Ele não tinha nome falso, ele conseguiu um documento da Cruz Vermelha, não lembro de quem, para entrar no Brasil, e trabalhou com o nome verdadeiro. É impossível que a Volkswagen não soubesse quem ele era, impossível a diretoria da Volkswagen não saber disso. Ela pode negar quanto quiser, mas não tem como. Stangl era uma pessoa conhecida no sistema da SS. Quando chegou aqui para trabalhar na Volkswagen, teve alguma razão. E eu tenho um amigo que fez um documentário sobre o Mengele, e ele até entrevistou um funcionário brasileiro que trabalhava na Volkswagen junto com o Stangl, e quando alguém fazia coisas erradas no departamento dele, ele falava assim: a eutanásia é esqueceu do senhor. Então ele ainda lembrava dessas coisas. Só que esse Stangl, uma coisa que o Gabriel falou uma vez para mim, e nunca mais esqueci, ficou muito marcado. Ele falou: esses SS não eram extraterrestres, esses assassinos em massa não eram extraterrestres que desceram na Terra, fizeram esses crimes e foram embora. Não eram pessoas fora do comum, eram pessoas absolutamente normais, exatamente como o Stangl, que professor de cítara, professor de tear, um cara sem grandes ambições, a mulher que insistiu para ele arrumar um bom emprego e subir na vida, vira um assassino serial de organizar um campo para que matasse milhares de pessoas por dia em 2, 3 horas. Depois da guerra, ele volta para sua vida medíocre, simples, como gerente da Volkswagen. Não era um cara rico, uma classe média baixa que vivia na zona sul de São Paulo, e que o Gabriel teve o destino colocou ele junto com a filha do Stangl, e de repente ele convive com esse criminoso, com esse assassino, e provavelmente a família sabia que ele era judeu. Os antissemitas sempre sabem que a gente é judeu. Então, aí virou um livro que está um sucesso de vendas, já tem propostas para fazer filme. Então agora eu vou dar a palavra para o Gabriel, que ele vai contar as histórias dele, depois eu faço algumas perguntas e vocês podem também fazer algumas perguntas. O livro, depois, quem ainda não pegou, quem quiser o livro, pega um livro, faz uma doação, uma tzedakah, em troca de tzedakah, e o Gabriel depois assina. Se ele assinar, é outra tzedakah. Então é uma tzedakah para pegar o livro, certo, Davi? Segunda tzedakah para pegar autógrafo. Como eu escrevi o pós-fácil, se quiser que eu assine a terceira tzedakah.
Um dos méritos que eu tenho para estar aqui falando com você é que eu não dormi com o Márcio. Eu não sei como ele dorme, que roncos que ele faz. Não sei. Mas, de qualquer forma, eu nasci em 1938, na Hungria, em Budapeste, de uma forma que eu não desejo para ninguém nascer. Eu nasci numa família judaica. Eu nasci em 38, como eu disse, e no mesmo ano em que, 4 meses antes, a Alemanha anexou a Áustria. Portanto, pela primeira vez a Hungria começou a ter fronteiras diretas com a Alemanha, porque a Áustria foi anexada. Até antes disso tinha um estado tampão entre nós, que era a própria Áustria. E 4 meses depois que eu nasci, foi o famoso Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Pela primeira vez, os nazistas mostraram suas garras e começaram a assassinar gente, judeus, à luz do dia, as ruas, praças e sinagogas da Alemanha. Foi o começo oficial do Holocausto. Então, a minha vida não prometeu nada de bom quando eu nasci. Mas a Hungria já era um país fascista antes disso. Para quem não lembrar, talvez, o fascismo é uma forma light do nazismo. Também eram profundamente antissemitas, também eram ultranacionalistas, mas eles nunca na vida podiam, inclusive, imaginar de exterminar uma raça. Isso não estava nos planos deles, isso não podiam nem considerar. Eles odiavam os judeus. De vez em quando as notícias eram ruins, economicamente ou politicamente, eles culpavam os judeus. Aí houve pogrom quer dizer, linchamentos de judeus, matava de 200, 300, 400 judeus, isso não quer dizer nada. E depois entrou a cavalaria da polícia, acalmava a situação, e os judeus foram culpados, eles são culpados, mas a coisa foi abafada. Assim que funcionava. Para nós, aqui no Brasil, que consideramos 180 mortos no Rio Grande do Sul, quando houve o enchente, isso é uma coisa inacreditável que matar 300, 400 pessoas não seja nada. Mas assim funcionavam as coisas na Europa Central. Meu pai foi levado para trabalhos forçados, judeu não podia ser soldado, mas a fato é que quando os alemães invadiram a Rússia, isso depois da Polônia, a Hungria entrou na guerra também. Entrou na guerra, e ao lado dos alemães, obviamente, e aí começaram os trabalhos forçados. Meu pai foi levado em 1940, por aí, 41, foi a invasão da Rússia, 41, mas ele, como o judeu não podia ser soldado, é óbvio, mas eles podiam fazer trincheiras, fortificações, e de vez em quando, quando o comandante era especialmente antissemita, eles mandavam os trabalhadores judeus para dentro dos campos de mina que os russos tinham deixado e explodir as minas com os próprios corpos. Enfim, mais um ônus para ser judeu. Tudo ia muito bem. O exército alemão, húngaro e vários outros países que fizeram parte dessa expedição contra a Rússia conseguiram grandes avanços, chegaram até Moscou, tomaram Kiev, que hoje é a Ucrânia, chegaram perto de Leningrado, e aí, em outubro, novembro de 44, eles chegaram a Stalingrado. Stalingrado é uma das maiores cidades da Rússia no sul, naquele tempo era a União Soviética, hoje Rússia. Né? O sul da Rússia, cercaram a cidade e iam tomá-lo quando houve a contraofensiva russa, e pela primeira vez, em 1943, janeiro, pela primeira vez, os alemães tiveram uma fragorosa derrota fragorosa. Todo o exército, o 6º exército alemão, foi aniquilado junto com 50 mil soldados húngaros.
também mortos nessa batalha. E os alemães perderam centenas de milhares de soldados, entre prisioneiros, mortos e feridos, que caíram em mão dos russos. A partir dessa data, em 43, janeiro, fevereiro, não, foi janeiro, fevereiro de 43, os alemães, os nazistas, não ganharam mais nenhuma batalha, nada, zero. Só derrotas. E começou agora a retirada dos alemães, quer dizer, eles caíram em retirada e começaram a voltar para trás, os russos atrás deles. Eles libertaram já a Rússia, toda a Rússia, entraram na Polônia, do sul entraram na Romênia, e iam entrar na Hungria quando o governo húngaro começou a pensar, opa, a coisa não está indo nada bem. Os alemães vão perder essa guerra, nós temos que pular fora disso. Pular fora. E eles começaram a fazer tratados, quer dizer, encontros segredos com os russos, através de diplomatas de países neutros, para cair fora da guerra, declarar paz com a União Soviética e deixar os alemães com o seu destino. Os alemães descobriram isso. Diplomacia não há segredos. Descobriram isso e em 1944, portanto, um ano depois da Batalha de Stalingrado, eles invadiram a Hungria. Foi o último país que os alemães invadiram, foi a Hungria. Essas alturas da vida, todo mundo já sabia que os alemães perderam a guerra. Os próprios alemães já sabiam disso. Os nazistas já sabiam que a guerra estava perdida. Mas não o nazismo. O nazismo poderia sobreviver mais um pouco. E o que quer dizer nazismo? Significa, pura e simplesmente, matar o maior número de judeus que podiam matar. Era matar judeus. Para o negócio deles era matar. Eles invadiram então a Hungria e a partir do primeiro dia já o inferno desabou sobre nós. Eu era uma criança, eu tinha 6 anos de idade nessa época, né? E as coisas chegaram a tal ponto, por exemplo, que o transporte na Europa Central, o principal meio de transporte, assim como no Brasil é o rodoviário, lá era o ferroviário. Era ferrovia. Rodovias quase não existiam, era de terra e assim por diante. E os nazistas preferiram desviar os trens absolutamente indispensáveis para o transporte de tropas, transporte de suprimentos e retirada de feridos e mortos. Era indispensável para isso. Eles preferiram desviar esses trens indispensáveis para transportar judeus para Auschwitz. Quer dizer, antes de mais nada, eles eram nazistas. Muito em segundo lugar, alemães. O inferno desabou sobre nós e significou o seguinte, que do lado do meu pai, é uma família do interior da Hungria, não sobrou ninguém. Uma família grande, meus avós, meus tios, 2 tios, uma tia, cada um casado com penca de priminhos. Não sobrou viva alma. Só eu que sobrei, que estava em Budapeste. Porque do Budapeste ficou em segundo plano. Segundo plano em termos de aniquilação dos judeus. Que no interior é mais fácil. Logisticamente mais fácil matar judeus. Porque bastava cidade de 50, 70, 100 mil habitantes. Bastava meia dúzia de nazistas. E infelizmente tinha muito mais do que isso. Para dedar para os nazistas, olha, naquela rua tem 5 judeus naquelas casas lá, ou então naquele bairro só tem judeus. É mais fácil, a logística perfeita para eles. Budapeste não, Budapeste na época já tinha mais de 1 milhão de habitantes, então era mais fácil achar guarita do que no interior. Por isso, minha mãe e eu sobrevivemos, e também alguns membros da nossa família também sobreviveram. Um número para vocês, tinha 800 mil judeus na Hungria, nessa época, 400 mil judeus, esses que ele falou, principalmente os do interior, são os que foram primeiro transportados para Auschwitz e morreram. Auschwitz funcionou
no verão de 44, a todo vapor, chegavam a matar mais de 25 mil judeus cada câmara de gás por dia. Tinha 5 câmaras de gás em Auschwitz. Então, era uma produção em massa violenta para assassinar o mais rápido possível os judeus que estavam do interior, como ele falou, enquanto os de Budapeste ficaram para o segundo plano. Isso não quer dizer que muitos judeus de Budapeste não foram mortos, também foram, mas menos sistematicamente que nem no interior. Agora, se quiser ver o filme que trata muito desse assunto, recomendo verem o filme, acho que está passando, Zona de Interesse. O filme Zona de Interesse, a última parte do filme mostra o encontro de comandantes de campos de concentração para esperar e organizar o transporte dos judeus húngaros. Então, quando eu vi esse filme, eu vi a minha vida retratada lá, ou pelo menos a vida da minha família retratada lá. Mas, enfim, isso é a parte. Minha mãe tinha 2 ou 3 escolhas básicas. A primeira delas era ir para o gueto, bairro judeu, mas não sabíamos já a essas alturas que ir para o gueto significava realmente meio caminho para os campos de concentração. Nós ainda não sabíamos o que acontecia nos campos de concentração. Ninguém sabia dos câmaras de gás. Mas sabíamos que coisa boa não era. Vindo dos nazistas, coisas boas não eram. Então, a minha mãe recusou-se a ir para gueto. Segunda opção era pedir ajuda para algum ariano, quer dizer, algum cristão. Nós temos muitos amigos cristãos também, que a minha família tinha, que podia nos dar eventualmente um esconderijo, alguma coisa, que nem a Ana Frank fez na Holanda, né? Mas nós não podíamos pedir isso porque não sabíamos já que quem dava ajuda, quer dizer, além de nós, se fôssemos pegos, além de nós sermos imediatamente deportados ou mortos mesmo, a pessoa que nos deu guarita, toda a família dele, acho que a segunda, terceira geração, seriam todos assassinados. Quer dizer, como que podemos pedir isso se isso estava nessa base? A terceira opção era, só existia em Budapeste. Em nenhum lugar do mundo, quer dizer, da Europa, existia isso, só em Budapeste. Eu nunca consegui descobrir por que e como. É o seguinte, os países neutros na guerra, os países neutros podiam alugar ou comprar, ou seja, que for, casas na Hungria, em Budapeste ficou 3 andares, 2 andares, ou coisa assim. E colocar essas casas, esses pequenos prédios, sob proteção do respectivo consulado ou embaixada. E lá, então, teoricamente, os nazistas não podiam entrar, porque era sob proteção do respectivo embaixada ou consulado. Punham lá um representante do consulado ou da embaixada e então elas emitiam salvos-condutos. Era um país como a Suíça, a Suécia, Portugal, Espanha e o Vaticano também, que tinham essas casas. E nós conseguimos entrar no prédio da Suíça. Nós fomos para o prédio da Suíça. E lá a condição era a seguinte, cabiam 50 ou 60 pessoas, tinha 500 ou 600. 500 ou 600. Isso significa o seguinte, que tinha turnos para ir dormir. Então, por exemplo, dos 8 às 11, turno do grupo A. Então eles deitavam e dormiam. O resto ficava de pé, ou então de cócoras, eu já não sei mais. Mas não tinha nem lugar para sentar. Agora, o que eu nunca consegui entender, eu tentei entender enquanto escrevia meu livro, mas eu nunca entendi de fato como minha mãe conseguiu explicar para o menino de 6 anos de idade que ele não podia dormir, tinha que ficar de pé, ou talvez de cócoras, já me lembro mais. Porque depois das 11 horas tinha a segunda turma que ia dormir, depois a terceira, e assim ia. Só posso explicar uma coisa, que em termos extremos, em tempos extremos, não existem crianças. Existem adultos, digamos, antes da hora, prematuros, digamos assim.
Eu era um desses adultos prematuros. E minha mãe, de alguma forma, conseguiu fazer isso comigo. Aí nós descobrimos o seguinte, que dos países neutros, os nazistas respeitavam muito pouco. De vez em quando não. Essas alturas já, o que dava na telha do comandante da região era obedecida. O senhor de guerra da região achava que o judeu tinha que ser liquidado e ponto final, liquidava. Mas o único país que respeitava mais ou menos era a Espanha. Por que a Espanha? Porque a Espanha era o único país neutro na guerra que reconhecia o governo nazista da Hungria. Os outros não reconheciam, eram neutros, mas não reconheciam. E com isso eles eram mais bem-vindos, digamos assim. Então minha mãe conseguiu passar um salvo-conduto para perto da Espanha, que ficava mais uns 2 quarteirões de onde nós estávamos na Suíça, no consulado suíço, né? E aí então mudamos para lá. Era muito difícil mudar porque era um inverno de quase 30 graus abaixo de zero, desnutridos e com problemas dos nazistas darem batidas nas ruas e quando pegavam os judeus imediatamente para o campo de concentração, né? Mas disseram lá no consulado da Suíça, quer dizer, no prédio da consulado da Suíça, que existia um guarda civil que eles subornavam e que nesse momento estava de serviço, ele podia nos acompanhar de fuzil para o prédio da Espanha. E assim os nazistas não iam importuná-los porque tinha um guarda civil ao nosso lado. Só que ele estava de serviço. Eles voltavam a semana que vem, daqui uns dias. Minha mãe pensou um pouco e disse, não, eu quero ir já. Já eu quero ir. E nos fomos. O prédio da Espanha foi um pouco mais confortável, um pouco melhor. E 2 dias depois que nós chegamos no prédio da Espanha, ouvimos barulho na rua. Gritos, berros, uivos. Fomos até a janela e vimos todo o prédio da Suíça sendo levado para Danúbio e ficava lá perto de nós. Todos eles, crianças, adultos, mulheres, velhos, tudo. Eram divididos em grupos de 10 pessoas. Cada 10 pessoas, esse grupo, eram amarrados com arame farpado. O mais forte, o mais encorpado, levava um tiro na cabeça. E o grupo inteiro jogado dentro do rio. Naturalmente, o cadáver do primeiro fuzilado puxava todo mundo para baixo. Então, o que aconteceu? Foi o seguinte, por um capricho da minha mãe, um capricho, não posso dizer outra coisa, nós fomos salvos. Agora, veja bem, a questão é a seguinte, esse tipo de incidente eu estou contando apenas como curiosidade, se a gente pode usar esse termo. Porque esse tipo de milagres, vamos chamar assim, apesar que nós judeus não reconhecemos o milagre, não existe milagre, existe tudo predestinado, tudo escrito. Mas eu tenho que chamar isso de milagre. Aconteceu 4 ou 5 vezes por dia na nossa vida. É a mesma coisa que ganhar o bilhete de loteria 5 ou 6 vezes por dia. Sempre o primeiro prêmio. Era isso que aconteceu. Eu posso contar 1000 outros incidentes que iam ser da mesma forma impressionantes, até o dia que os russos nos libertaram e entraram na Hungria, nos libertaram e então o Holocausto terminou. O Holocausto terminou, mas acontece o seguinte, que o problema dos russos entrarem na Hungria, eles implantaram o comunismo na Hungria a pior forma de comunismo que podia ter existido, que é o stalinismo. Pior vertente. A vida tornou-se um inferno. Ficamos de 45, quando fomos libertados, até 49 na Hungria, e aí minha mãe decidiu fugir da Hungria. Nós fugimos,
fomos para a Áustria, fugidos. Isso vai ser o próximo livro que eu vou escrever. Não. Haja vida para tanta literatura, como dizem. E o fato é o seguinte, nós ficamos na Áustria 2 anos, o suficiente para aprender alemão. Eu vim para o Brasil. Depois disso, conseguimos entrar no Brasil. E aqui, já na Áustria, foi uma coisa infernal, porque chegamos lá indigentes, minha mãe e eu, indigentes. O Comitê de Refugiados nos indicou um hotel de 8ª categoria para morarmos. Era no sótão de um prédio, porão de um prédio. Nós tínhamos um vitrô, me lembro do vitrô, na parte de cima do prédio, do lugar onde ficamos. Aí eu via as pernas das pessoas passarem, mas só via as pernas, o resto não via. E não tínhamos dinheiro, minha mãe tinha começado a trabalhar a partir do primeiro dia que chegamos lá. Não tinha parentes, não tinha amigos, não sabia a língua, não podia ir para a escola. Eu ficava lá, sozinho, olhando as pernas das pessoas, e ao lado do nosso quarto tinha os boilers, como chama boilers? Aquecedores, bombeando água quente para o resto do prédio. E eu escutava a bomba funcionar, e só isso. Mas é muito difícil destruir uma criança de 10, 11 anos, como eu tinha na época. Eu gostava sempre muito de ler, lia muito. Eu decidi escrever um livro, com 11 anos. Esse livro está escrito, até hoje eu guardo esse livro como uma espécie de relíquia. Eu vou passar depois para os filhos, meus netos. E eu consegui sobreviver com isso, escrever um livro. Aí eu vim para o Brasil, tudo de novo. Indigentes, blá, 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 tudo de novo. Minha mãe casou em segundas núpcias, como falei, meu pai tinha morrido na guerra, segundas núpcias em 1954. 54. E aí, pela primeira vez, já com 14 anos de idade, eu descobri o que quer dizer a palavra estabilidade. Rotina, estabilidade. Até lá, eu não sabia onde vou morar no dia seguinte. Eu não sabia nem se vou ter café da manhã no dia seguinte. De almoço nem se fala. Aí, a primeira vez, como meu padrasto era uma pessoa bem economicamente bem de vida, eu descobri o que quer dizer tudo isso. É impressionante isso. A gente sobrevive com qualquer coisa. Eu tentei escrever mais um livro com 14 anos de idade e pensei, vou escrever mais um livro. O primeiro livro foi em húngaro que eu escrevi. O segundo livro também vai ser em húngaro. Mas acontece que eu não esqueci uma coisa, que o sapato que uma criança usa aos 11 anos, quando escreve o primeiro livro, já não serve mais para uma criança de 13, 14 anos. Mesma coisa a língua húngara. Aos 11 anos de idade me servia ainda, mas aos 13, 14 anos não me servia mais. Quer dizer, a língua evoluiu e eu fiquei parado. E não servia mais essa língua para mim. Bom, o fato é o seguinte, que depois houve escola, eu achei emprego na Volkswagen. A Volkswagen encontrei aquela assim. Antes você foi na Madureza. Tá certo. É que isso não está no livro. Ele falou da verdade. O meu livro é um auto-romance. Quer dizer, é biográfico, mas é ao mesmo tempo romance. Eu não coloquei as duas vezes, mas então vou colocar para vocês a verdade das coisas. Eu fui fazer curso de Madureza, que era uma espécie de supletivo da época chamado Madureza, aos 16 anos, 15 para 16 anos. E lá eu encontrei essa mocinha austríaca que o Márcio falou, é muito bonita, loira, olhos azuis, aquela coisa toda, e não falava português, eu também não falava português, nós falávamos em alemão, porque eu já tinha dominado o alemão na Áustria, né?
E nós ficamos muito amigos, e aí começamos a namorar. Foi minha primeira namorada, e eu fui o primeiro namorado dela. E foi muito legal, muito bom, durou 1 ano mais ou menos, e com 17 anos eu podia fazer o exame de madureza. Aí ela também tinha a mesma idade que eu. Fizemos o exame de madureza, ainda correspondemos um pouco, encontramos 1 ou 2 vezes, mas depois ela foi para o caminho dela, eu fui para o meu caminho, terminou. Aí eu fiz a administração de empresas, Getúlio Vargas, eu fui para a Austrália, fiquei na Austrália 1 ano e meio, e assim por diante, e voltei para o Brasil, e aí procurei emprego. O emprego que eu achei foi a Volkswagen. Na Volkswagen, reencontrei com ela, essa altura já mulher separada, sem filhos, eu solteiro. Adivinha o que aconteceu? Voltamos a namorar. Mas nessa altura já namorávamos como adultos. Ela já era uma mulher separada, inclusive. E conheci o pai dela, como disse o Márcio, ele era trabalhava na Volkswagen, onde também a filha trabalhava como secretária. E eu frequentava muitas vezes a casa dele. Eu ia para lá. Ficávamos muito amigos. Aquele tipo de amizade com o pai do quase sogro, né? Quase sogro. E eu comecei a brincar com a ideia, inclusive, de casar com ela. E nós íamos para lá, a gente contava filmes que a gente assistia, aquela conversa, né? Ela sabia, desde a primeira vez que nos namoramos, que eu era judeu. Por que sabia? Em primeiro lugar, porque, obviamente, eu me lembro de todas as conversas que nós tivemos, mas certamente eu falei para ela que eu sofria na guerra, essas coisas todas. E também tinha meu nome, Waldman. O húngaro chamado Waldman. O N só no final não tinha outra origem do que judaico. Tinha que ser judeu. Mas eles sabiam que sou judeu. E, no entanto, me receberam muito bem, muito carinhosos, muito legal. Até que um dia ela me chamou e disse o seguinte: Gábor, meu nome em húngaro é Gábor, nós temos que terminar nosso namoro. Tenha uma boa vida, adeus. Mas enquanto ela falava isso, ela chorava. Ela chorava, me acariciava, eu não entendia nada. Como é possível isso? E não se dispensa um namorado inconveniente chorando, isso não existe. Mas ela insistia, não tinha outro jeito, a gente se separou. E como diz o Vinícius de Moraes, né? Todo amor é eterno enquanto dura. E aí depois eu conheci outras meninas, conheci a Simona com quem eu casei, né? Isso foi algum tempo depois. E eu enterrei esse incidente num lugar carinhoso da minha alma. Foi muito legal, só tinha boas memórias sobre ela, mas terminou e acabou-se. Deixa eu contar só um fato interessante no meio dessa história. O Gabriel e eu fomos, a começo do ano passado, num podcast chamado Inteligência Limitada. Para quem não conhece, é um dos 2 podcasts com maior audiência no Brasil. São milhões de pessoas que assistem esse podcast. Tem o Flow do Igor e tem Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Nós fomos lá, ele não tinha lançado o livro ainda para falar sobre o Holocausto, ele contar a história dele, e ele contou. E conheceu a Renate, filho de Stangl. Ingrid. Não, Ingrid é no livro. Ingrid. Na verdade é Renate. Conheceu a Renate Stangl, filha do Stangl, contando essa história, né, no podcast. Esse podcast já teve mais de 5 milhões de views, para vocês terem ideia. Então, Esse é 3 só. mas pegando os cortes já vai para 5 milhões. É inacreditável. Isso foi em janeiro de 2023. Eu lembro exatamente, na quarta-feira de cinzas de 2023, eu estava em casa, toco o celular, não sei quem é, não atendo, toca de novo, eu atendo. Olha, aqui é o... Como é que chamava o neto? Helmut, aqui é Helmut. Eu sou sobrinho da Renate, eu ouvi o podcast de vocês. Meu avô é do Stangl, fiquei impressionado com essa história, queria
conversar com vocês. A gente começou a conversar um pouco, ele quis conhecer o Gabriel, a gente foi na casa do Gabriel um dia, mas ele é um cara de extrema esquerda, super antissemita como hoje é a extrema esquerda. Na época ele até falou, não, meu avô era bonzinho, eu lembro de eu sentar no colo dele, quer dizer, ele tinha imagens muito carinhosas do avô. Como eu também tinha. Como você também tinha, do Stangl, né? Mas depois ele acabou se afastando da gente, ele ia ajudar a fazer o contato com a Renate, mas não desistiu, falou que a Renate não queria mais tocar nessa história. Agora, eu toquei nele pelo seguinte, existiu uma história de que o Stangl foi denunciado pelo ex-genro, e ele confirmou isso. A história é o seguinte, que quando a Renate quis terminar o casamento com o marido, né, como ele falou, ela já estava separada, o marido chantageou o Stangl e falou, eu quero 50 centavos de dólar por cada judeu que você matou. Fizeram as contas, eu quero tantos $1.000 para não te denunciar. O Stangl achou que ele estava blefando, não acreditou nisso, falou, não vou te pagar, não tem nada, não sei o quê. Esse genro falou com a família que morava em Viena, a família foi no centro Simon Wiesenthal, avisou que o Stangl estava aqui e assim que o Stangl foi preso. O Simon informou o pessoal da comunidade judaica em São Paulo, que avisaram o Mossad, fizeram uma série de investigações, confirmaram que o Stangl estava aqui e assim que ele foi preso, por causa dessa denúncia do ex-genro. E a gente confirmou isso tudo pela essa conversa maluca que a gente teve com o neto dele. Continuando. Uau! Então, veja bem, onde eu estava mesmo? Então, pôs fim, já me lembrei, pôs fim ao nosso relacionamento, ele nunca me deu explicações por quê, ou como, ou por, enfim, e aí eu já conheci a Simona, minha esposa atual, inclusive, e não estávamos casados ainda. E um dia eu levanto, vou para a sala, e lá, como sempre, abro o Estadão para ver as notícias do dia. E aí, como ele já explicou, Márcio, eu vejo que ele era o meu quase sogro, meu querido amigo com quem eu lanchava, almoçava, ou seja que for, era o comandante de Treblinka. Bom, quando eu soube isso, os meus sinais vitais foram para o zero. Zero. Simplesmente eu não conseguia acreditar em mim mesmo, eu não conseguia acreditar nos meus olhos, enfim, eu zerei. Após isso, eu comecei a pensar, o que aconteceu? O que me atingiu? Qual foi o motivo mais profundo de tudo isso? O que quer dizer tudo isso? Então, eu pensei, bom, alguém deve ter descoberto, diga-se passagem, hoje eu já sei quem foi, porque isso não quero revelar, porque a família vive ainda. Mas era um braço direito do presidente da Volkswagen, Schultz Wenck, e o presidente Volkswagen, todo mundo sabia, era portador da carteira nazista durante a guerra, né? E veio para o Brasil, trouxe o Volkswagen para o Brasil, e todo mundo sabia que tem um monte de nazistas, ex-nazistas, trabalhando com ele, protegidos por ele. E também tinha a Odessa, agora a organização cuja finalidade é proteger os ex-membros do partido nazista, dos SS, digamos assim, da sanha judaica, né? A vingança judaica. Pode ser um desses, não sei quem foi. Descobriram que eu estava namorando a filha dele, encostaram ele na parede e disseram o seguinte, olha, imagina o escândalo se ele descobrir quem você é. Então, esse escândalo não só vai acabar com você, Sr. Stangl, mas também vai respingar sobre nós. Então, de 3 hipóteses, uma você tem que escolher. Ou acaba esse namoro, mas para já, ou
nós paramos de proteger o seu pai, quer dizer, os Stadler, ou então, muito mais simples, cortamos a garganta do rapaz. Enfim, a minha garganta, eu prezo minha garganta. Acontece o seguinte, que então, por isso que ela não tinha outra opção. Mas aí descobriu outra coisa terrível, isso foi fulminante para mim. Pode ser que ela salvou a minha vida. Pode ser, eu nunca descobri, mas pode ser que salvou a minha vida. Então, o mínimo que eu poderia ter feito é pegar o telefone, ligar para ela e dizer assim, eu sinto muito por você, e desligar o telefone. Mas eu não tinha coragem de fazer isso. Toda a minha família atrás, aqui nas costas, meu pai e toda a família do meu pai, dizendo, não faça isso, respeite-nos. Eu não fiz. Então, isso é uma situação, sabe, existem 3 situações, ganha-ganha, ganha-perde ou perde-perde. É uma situação tipicamente perde-perde. Se eu tivesse telefonado para ela, eu nunca me perdoaria isso. Mas se não telefonei para ela, eu também não me perdoei por isso. Então, uma situação limítrofe, perde-perde. O que eu fiz? Eu enterrei isso no fundo da minha alma, de uma forma hermética. Mas era um câncer dentro de mim. É realmente como se fosse um câncer. Eu não podia falar sobre isso, eu não podia pronunciar isso. Falei para minha esposa, meus 2 filhos, falei para eles, mas assim, com 2 frases, talvez 3 frases, como aquele cara que eu não quero perguntas. E ficou nisso mesmo. Até que um dia, já no início da pandemia, uns 60 e tantos anos depois, eu estava no escritório do meu amigo, o Celso Laffer, que vocês conhecem todos, foi ministro de Relações Exteriores no Brasil e tudo mais. Ele é muito amigo meu desde que cheguei ao Brasil. Eu estava lá no escritório dele e lá vi um livro que era Grandes Casos jurídicos que chegaram ao Supremo Tribunal Federal que tiveram implicações internacionais. E lá estava o caso Stadler também. Teve implicações internacionais porque ele foi extraditado para o Brasil, para a Alemanha, onde ele foi condenado a prisão perpétua e morreu um ano depois de infarto. Aí o Celso chegou e falei para ele, olha, esse caso aqui, esse pois é, os casos Stadler. Falei, você sabia que você conhecia a filha dele? Eu me lembrei que em 66 eu fiz aniversário e eu fiz uma festa. E o Celso veio para essa festa, e naquele tempo eu estava namorando a filha. E ele conhecia, apresentei os 2, mas obviamente não podia lembrar isso. Mas o Celso me fez contar a história toda. Quando eu terminei a história, ele já sabia que eu tinha pendores para o escritório, já tinha escrito livros antes e tudo mais, sem qualquer sucesso quando eu escrevi livros antes. E me disse, Gabriel, essa história tem que ser escrita. Isso não é uma opção tua, isso é uma obrigação tua. Você tem que escrever essa história. Tá bom, tá bom. Eu fui para casa e esqueci do assunto. No dia seguinte, eu recebi um e-mail do Celso. Um e-mail que cita uma grande escritora dinamarquesa, chama-se Karen Blixen. Karen Blixen, ou Isaac Dinesen também tem o nome, o nome de primo dela era Isaac Dinesen. Essa história chama-se Out of Africa. Em português era Entre Dois Amores. Foi filmado, foi um filme de grande sucesso, talvez alguns de vocês tenham assistido isso, nos anos 80, 90. E lá tem uma frase que é o seguinte: toda grande dor pode ser suportável se você escreve sobre ela. Toda grande dor pode ser suportável se você escreve sobre ela. Essa frase me pegou em cheio. Bom, provavelmente já estava pronto para lançar a ferida na minha alma. O fato é que eu, nesse momento, decidi escrever o livro. O livro está escrito, simplificado, quer dizer, não tem as 2 incidentes do encontro, porque senão conseguiria achar a editora.
editoras são muito rigorosos, tem que ser páginas, número de páginas, tudo mais. E o livro está escrito, está aqui. Depois, se vocês quiserem comprar o livro, eu vou fazer assinatura e dedicação e tudo mais. Então, é isso que aconteceu. Agora, a grande pergunta, porém, que não queres calar é o seguinte: por que ele me recebeu na casa dele, com carinho? Por quê? Ele poderia ter essa segunda, a primeira vez nunca havia encontrado os pais dela. A segunda vez. Ele poderia ter dito para a filha: olha filha, você namora quem você quiser, você já é adulto, vacinada, e você, portanto, namora quem você quiser. Mas não traga aqui em casa. Mas ela não falou isso. Eles me receberam em casa, me receberam muito bem. Então, veja bem, como disse o Márcio antes, nós sempre pensávamos que esses como vou dizer, assassinos da SS eram uma espécie de marcianos, como chegaram à Terra, de alguma forma despencaram na Terra. Ou mais especificamente, eram psicopatas. E, portanto, não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver conosco. Psicopatas. Eu sou são, sou bem, eu sou um psicopata. Eles são psicopatas. Aí eu recorri a alguns amigos meus e também a compêndios de psicologia. E lá eu descobri que psicopatologia não é curável. É doença incurável. Quer dizer, alguém que é psicopata, que nasceu psicopata, ele nunca mais vai deixar de ser psicopata. Ele pode ter surtos. E nesses momentos de surtos, ele é capaz de tudo como psicopatas são. Mas ele continua sendo isso. Então, a pergunta voltou a mim, mas de outra forma. Mas espera um pouquinho. Se eles não eram psicopatas, se eram normais como vocês, como eu, nesse caso, eu também poderia fazer a mesma coisa. Das devidas circunstâncias, nas devidas condições históricas e psicológicas, eu também podia ser talvez assassino como ele foi. E talvez não reconhecer o fato. Não foi o único que pensou nisso. Muitos outros também já pensaram nisso, de que não eram sempre psicopatas necessariamente. Porque não somente o Stando entrou nessa história como uma pessoa que nunca teve problemas com a lei, como ele saiu disso, veio para a Volkswagen, também nunca mais ele transgrediu os leis de qualquer forma que seja. Nunca mais. Ele era um perfeito cidadão. Aí eu fiquei completamente abisbacado. Como ele não foi o único nisso, nesse sentido. Também os outros criminosos de guerra que sobreviveram à guerra, também pelo menos eu não conheço nenhum caso de reincidência. Todos eles voltaram, que sobreviveram, isso é, voltaram a ser bons cidadãos. Então, o que é tudo isso? Mas outros também fizeram essa pergunta. E aí houve uma resposta. Numa universidade americana, nos Estados Unidos, fez-se uma pesquisa que é a seguinte forma. Pediu-se voluntários dentro da universidade, pediu-se voluntários para uma experiência psicossocial. Então vieram os candidatos dentro da própria universidade, alunos da universidade. Esses alunos eram divididos em dois grupos. O primeiro grupo, vamos chamar de grupo ativo, ficaram sentados, que nem aqui as cadeiras, sentados nessas cadeiras, com uma transmissão de eletricidade diante deles. Podiam transmitir eletricidade. Mas uns 15 a 20 metros de distância, eles puseram mesmas cadeiras também em frente dos ativos. Lá eles amarraram pessoas, quer dizer, desses voluntários,
E os transmissores de eletricidade tinham fios, a uns 15 a 20 metros de distância, percorriam a distância, eram colocados eletrodos no corpo dos amarrados, vamos chamar assim, né? E aí os professores deram a seguinte incumbência: nós vamos dar as ordens, e quando damos ordens, vocês vão transmitir eletricidade no corpo dos passivos, vamos chamar dos passivos, né? Então, estavam sentados lá, os ativos e os passivos, olhando para eles, e veio a ordem: 10 volts. Então, 10 volts para o corpo dos outros, nada. Mais 15 volts, mais 5 volts, mais 15 volts. Começaram os primeiros gritos de socorro, os primeiros uivos, as primeiras convulsões, os primeiros desmaios, os presos na cadeira desmaiados. Até que finalmente, quando já não era mais suportável, uns 20 pessoas, ou 20% mais ou menos, dos ativos levantaram: vocês são todos os loucos, vocês são uns carrascos, eu não faço mais parte desse grupo. Bateram as portas e foram embora, arriscando ser expulso da faculdade e arriscando várias outras sanções possíveis. Portanto, nessas pessoas, o senso moral de ética era mais forte do que o zona de conforto, obediência, e se arriscaram, saíram fora do seu zona de conforto, o resto ficaram. Tudo mentira. Os ativos, sim, eram estudantes que não sabiam de nada, simplesmente cumpriam ordens. Mas os passivos eram todos atores contratados. Atores contratados, cujo papel era fingir que estavam recebendo choques elétricos. Os choques elétricos também não existiam, não tinha eletricidade lá. Mas essa experiência mostra que realmente todos nós podemos ser imorais, antiéticos e guardar nossa zona de conforto. É claro que todo tipo de similaridade é falso. Não pode comparar um choque elétrico dado para as pessoas de 15, 20 metros de distância com o assassinato de 6 milhões de pessoas. Isso não existe. Mas o que existe é que nós todos temos a tendência, com poucas exceções entre nós, temos a tendência de guardar nosso conforto. Bom, depois disso, o que aconteceu, o Márcio já falou, eu deixei de falar sobre esse assunto, eu falei quando o Celso leu isso. O Celso depois escreveu o prefácio do livro. O livro está com o prefácio dele e com o pós-fácio do Márcio. E eu nunca mais tive notícia dela. Minha esposa pediu para... Eu vou procurá-la, porque tudo isso aconteceu antes de nós nos conhecermos. Eu vou procurá-la, eu vou dizer que eu gostaria de conversar, mas eu não permiti. Eu acho que ela tem direito de resguardar a sua privacidade. Privacidade, eu não tenho direito de invadir a privacidade dela. Bom, falado isso, acho que falamos já de tudo. Agora eu me submeto à tortura do Márcio. A gente descobriu, a Renate mora em Mairiporã. Amparo. A gente descobriu que ela é em Amparo, mas ela não quer falar do assunto, ela não quer contato. A TV Record fez uma reportagem com o Gabriel. Quando a gente soube dessa história toda, saiu uma entrevista, matéria e tal. Tentamos entrevistar a Renate, ela não deixou. Tentamos falar com o Neto, ele também não quis mais. Mas a gente, de certa maneira, a gente levou essa história a público, porque ela é inédita, é única. O Gabriel tem um talento literário fora de série. Eu acho assim, como a gente uma vez já ouviu falar, quantos prêmios Nobel
que o Holocausto não matou, né? Quantas grandes invenções para a humanidade o Holocausto matou, porque a gente sabe a quantidade de prêmio Nobel que tem dentro da comunidade judaica e 6 milhões, provavelmente, centenas de milhares teriam feito grandes invenções e grandes benefícios para a humanidade. A Hungria é um país que sempre teve grandes escritores, tem prêmio Nobel, e eu já li vários livros de depoimento de sobreviventes, são livros simples, um depoimento simples, a pessoa não tem um talento literário e tal, mas o Gabriel é diferente. O Gabriel realmente escreve muito bem, muito bem. Eu tenho certeza que se não fosse a guerra, se ele tivesse continuado na Hungria, ele seria um escritor. No Brasil é muito difícil a gente ser escritor, porque literatura aqui praticamente não existe. Na Hungria ela é mais forte, ele seria um grande escritor húngaro, um candidato ao prêmio Nobel, quem sabe, por literatura. Menos. O livro não é um relato simples, é literatura mesmo, é muito bem escrito. Ele foi convidado há um tempo atrás num evento na Embaixada de Israel em Brasília, conheceu o cônsul da Hungria, embaixador da Hungria, conheci o embaixador da Hungria. Já existem planos de lançar o livro dele na Hungria. Em outros países também tem uma agente literária trabalhando para isso. Eu acho que o livro dele vai ter muito fôlego, vai sair em muitos lugares, porque realmente não é só a história que é muito diferente, muito única, mas é porque o livro é bem escrito, né? E essas coisas, o Stengel foi muito importante durante o Holocausto. A captura dele no Brasil foi uma operação complicada, porque era regime militar no Brasil, pesado, a Volkswagen era poderosa naquela época, existia uma preocupação de que se ele fosse avisado de que ele ia ser capturado, ele fugiria, ele conseguiria fugir a tempo. Então foi feita toda uma operação que envolveu a Polícia Federal, a comunidade judaica, o Mossad, para que ele fosse capturado. Como ele contou que o processo dele de extradição foi muito difícil, não foi uma coisa fácil. Ele tinha um assistente, o subcomandante do Stengel, era o Franz Wagner, que era um outro alemão desse nível também. O Franz Wagner foi assistente, foi subcomandante do Stengel em Treblinka, também fugiu para o Brasil. Ele era caseiro num sítio em Atibaia, foi denunciado por um judeu que o reconheceu, viu ele, reconheceu que era o Franz Wagner. Tentaram extraditar o Franz Wagner, não conseguiram. 2, 3 vezes prenderam, soltaram, prenderam, tentaram extraditá-lo. O juiz que não deu a extradição era o pai do primeiro-ministro da Justiça, da Educação, não lembro acho que é da Educação, né, do Bolsonaro. Era o pai dele, não deu a extradição, falou que o crime já tinha prescrito. Crimes contra a humanidade não prescreve, mas de qualquer maneira Franz Wagner não foi extraditado e foi encontrado morto no seu sítio em Atibaia com uma facada no coração, e a polícia dizia que foi suicídio. Muito difícil uma pessoa se suicidar com uma facada no coração. Mas o Stengel foi deportado. Israel, Alemanha e Áustria queriam ele, acabou indo para a Alemanha. Teve o julgamento direitinho, bonitinho, como o Gabriel contou. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas depois de 1, 2 anos morreu. Se vocês quiserem mais informações sobre o Stengel, tem um livro da Gita Sereni chamado Into the Darkness. Into That Darkness. Uma vez saiu em português, mas não está esgotado, mas a edição americana tem, Into That Darkness. Ela entrevista o Stengel vários dias e conta a história dele. Ele também ali se defende que ele era apenas um burocrata, que ele não participou, que ele pessoalmente não matou ninguém.
essa história dessa experiência que ele contou. Tem um filme chamado A Onda, um filme alemão, que retrata isso muito bem. O filme é muito bom, vale a pena procurar na internet. Tem várias, se vocês procurarem também, colocar no YouTube, tem vários filmes sobre o Stangl, tem essa captura dele, como é que foi feito a denúncia lá para o Simon Wiese. Então, tudo isso está documentado, e agora está documentado também o romance do Gabriel com a Renate, né, que mudaram o nome para Ingrid. A editora achou melhor mudar o nome, chama Ingrid, mas o Stangl é verdadeiro. Eu recomendo que vocês leiam, vale a pena, é interessantíssimo. Nós vamos aguardar ansiosos o filme. Bom, eu tenho até agora 3 propostas para o filme. Outra de longa duração, como chama, longa-metragem. E eu tenho que escolher os próximos dias, quase, semanas que seja, ou qual que vou escolher, qual que vou optar. Mas isso é a parte. Uma pergunta, Gabriel. Por que você ficou tantos e tantos anos, não contar a história da Renate, porque isso é uma coisa mais pessoal, mas por que você ficou tantos anos sem contar o que aconteceu com você durante o Holocausto, não deu aulas e palestras antes? Mas a verdade, dar palestras sobre o Holocausto não estava no script, não estava no roteiro nosso. Os sobreviventes, o que estava no roteiro era o seguinte: vamos encapsular tudo isso na memória e vamos tocar para frente a vida. Ninguém nos deve nada, então vamos tocar a vida para frente. Eu só descobri o valor dos sobreviventes e o que eles podem contribuir para a sociedade quando me aposentei 7 anos atrás. Aposentei e pensei que agora vou chegar ao teto do meu apartamento e não vou fazer mais nada na vida. E aí aconteceu esse encontro com o Celso, eu comecei a escrever, esse cavaleiro ao meu lado me descobriu, veio falar comigo e me convidou a fazer palestra e tudo mais. E nessa época, coincidentemente, novamente, não existem coincidências, mas novamente eu faço o seguinte, que a intolerância começou novamente a levantar a cabeça. Você entra na internet profunda especialmente, vocês encontram mensagem de ódio contra todos e contra tudo, ódios contra os afrodescendentes, ódio contra raças, religiões, nacionalidades, preferências sexuais e daí para frente. Então, eu achei novamente com o dever fazer depoimentos sobre essa parte da minha vida. E nós começamos, Márcio e eu juntos, a fazer conferências, palestras em escolas e outras entidades. E nós sempre frisamos o fato que nós não estamos combatendo apenas o antissemitismo, nós estamos combatendo o ódio, seja qual for o destinatário desse ódio. Então, isso que nós estamos fazendo até hoje. Mas isso antes não estava no script dos sobreviventes, ou pelo menos eu não tinha recebido esse script. Entende? Eu não tinha isso em mente. A nossa lema era tocar a vida para frente. Não deixa, quer dizer, não, vamos guardar isso na nossa memória, lutar para que isso não aconteça novamente, mas ao mesmo tempo vamos tocar a vida para frente. Alguém quer fazer pergunta? No questions? Vamos encerrar. Muito bem. Muito obrigado por presença todos. Eu vou sentar lá fora e vou assinar e dedicar livros. E
E agradeço muito a vossa presença. Muito obrigado.